Sucesso. Boa noite, YouTube. Agradeço aí a paciência do pessoal no Facebook, no Instagram. Estou hoje aqui com a Tati. Oi, pessoal. E nós vamos falar hoje sobre as múltiplas inteligências, que é um assunto muito bacana. E no final vou fazer um link aí com Festas que Curam e por que esse assunto dentro do Festas que Curam e das lives que a gente está trazendo. Mas para já adiantar e ir direto ao assunto, a parte interessante, é o vocativo da divulgação que nós fizemos hoje. Nós vamos falar sobre 11 tipos de inteligência. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tipos de inteligência, que é a lógico-matemática, a linguístico-verbal, a espacial, a corporal, a emocional, a intrapessoal, interpessoal, a natural, musical, existencial, espiritual, a criativa, adaptativa, tecnológica e a curativa. Se você repassar o áudio aí, você vai ver que eu falei 15 na realidade, porque a emocional é igual a intrapessoal. E a existencial e espiritual, a gente está meio que considerando as duas juntas, certo? Então, assim, todo o teste tão famoso de QI, coeficiente de inteligência, que ganhou o mundo, né? Foi uma das formas de se medir, de falar que o Einstein é um cara, foi o mais inteligente, um dos mais inteligentes. O teste de QI dele deu muito acima da média, enfim. E todo esse teste, famosíssimo, ele é baseado em apenas 2 tipos de inteligência, que é a linguístico-verbal e a lógico-matemática. Então, já há muitos anos, as pessoas começaram a perceber que as pessoas ditas inteligentes, porque isso foi referendado pelo teste de QI, e a gente também olhando em retrospectiva histórica, mesmo depois do teste algo já relativamente recente, mas a gente olhando numa retrospectiva histórica, a gente percebe que muitas das pessoas que eram tidas como inteligentes não tinha, muitas das vezes, um desempenho, um resultado social interessante. E às vezes até baixo, ou dentro dos padrões aí da sociedade, da Matrix, muitas das vezes, inclusive, medíocre. E às vezes mesmo as pessoas que tinham, até para os parâmetros sociais, um desempenho razoável, ou até bom ou excelente, caso, por exemplo, de milionários, chefes de Estado, isso ao longo da história como um todo. Você ainda assim conseguia perceber facilmente pessoas infelizes, não realizadas. E no seio desse quadro aí que eu estou pintando, no bojo disso aí tudo, de repente, algo relativamente recente, surgiu um conceito chamado inteligência emocional. Tem um livro do Daniel Goleman, salvo engano, acho que com certeza é isso mesmo, com esse título, Inteligência Emocional, que começou a se falar dessa inteligência emocional, que, igual eu falei, emocional ou intrapessoal, ou seja, saber lidar consigo mesmo. E aí, no lidar consigo mesmo, com essa coisa do saber lidar com as próprias emoções. Nós vamos falar isso tudo. Então, assim, só uma distinçãozinha, embora seja medido junto e considerado junto, para o teste que é a inteligência lógico-matemática, ainda assim,
a gente pode fazer uma distinção dentro desse tipo de inteligência. Que uma pessoa com esse tipo de inteligência ela pode ter uma propensão a ter o lado lógico ou matemático mais alto. Por exemplo, imagina um acidente de carro, uma pessoa com um raciocínio lógico, grosso modo falando, poderia olhar para aquilo e falar: o carro bateu porque esse carro aqui vermelho veio aqui da esquerda, o carro azul ali veio aqui nessa perpendicular que estava por aqui e atravessou o sinal ou não olhou para o lado, bateu. Lógico, ok? O pessoa com o lado matemático um pouco mais desenvolvido poderia ver a mesma cena e falar: ó, caramba, se esse carro aqui tivesse freado um pouquinho antes, esse aqui tivesse desviado para lá, não teria batido. Ou seja, já faz um cálculo, não entrou na lógica. Uma pessoa mais emocional já poderia ver aquilo e chorar, né? Agora, ok, isso foi para fazer uma pequena distinção aí do lado lógico, matemático, certo? A linguística verbal, a capacidade de se expressar através das palavras, da palavra falada, da palavra escrita, e de entender também a famosa interpretação de texto, que todos nós já passamos por provas, aí, incluindo as interpretações de texto. Então, saber ler, escrever, se expressar e interpretar, receber as mensagens, certo? Então, ok, igual a gente falou, todo o teste era baseado nisso aí, mas tem outros tipos de inteligência. Por exemplo, a inteligência espacial. A inteligência espacial, ela é típica e comum em profissões, por exemplo, como arquitetura, como engenharia. Então, a pessoa tem uma noção de espaço. Por exemplo, está dirigindo o carro, ela sabe se localizar dentro da cidade, para que lado que ela vai, para que lado que ela não vai. Noção do espaço. Então, a pessoa também consegue visualizar um projeto. Nessa aí, por exemplo, eu dou meio lasca, assim, porque às vezes a pessoa fala: nós vamos fazer um negócio assim, assado, não consigo visualizar, entende? E já uma pessoa que tem essa inteligência, ela consegue visualizar como vai ser um projeto. Às vezes, eu, né, no meu caso particular, dando exemplo, para facilitar aí o entendimento, às vezes a pessoa até desenha assim no papel: isso vai ser assim, 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 entendeu? Aí eu olho para aquele desenho e falo: cara, nem, não entendi, entende? A inteligência espacial, essa aí. Inteligência corporal. Essa é tida assim como um exemplo de inteligência corporal, os atletas. E aí uma ressalva do Festas que Curam e da Vivência em Cura, de acordo com os conteúdos que trazemos. Você fala: não, o cara, né, inteligência corporal, sabe lidar com o corpo, o cara sabe dar um salto mortal, ele tem uma acuidade em habilidades físicas muito grande, um jogador de futebol, um jogador de voleibol, um jogador de um esporte aí qualquer. Então, um cara que faz fisiculturismo, uma mulher que dança balé, enfim. Pessoal, ela tem aquela inteligência corporal. Agora, o upgrade que a gente convoca e chama as pessoas para se alertarem em relação à inteligência corporal é o bom uso do corpo. E a gente tem visto assim que o ser humano, de uma forma em geral aqui no planeta, tem usado mal o corpo. Então, o envelhecimento precoce, doenças, né, os acidentes, e, inclusive, os atletas que são tidos como bom exemplo de inteligência corporal são os que têm o maior número de lesões. Caramba! Isso é um desdobramento da mentalidade da competitividade. Então, a gente fala sobre dissolver a competitividade no conteúdo
sobre as respostas de cura. Esse conteúdo é gratuito aí no site do Festas que Curam. É só entrar lá, pedir e baixar. Falar sobre as respostas de cura aí é um assunto interessante, maravilhoso. De vez em quando a gente traz aqui nas lives sobre diversas óticas, abordagens, porque uma das coisas mais ricas que existem é o conhecimento das respostas de cura. Então, saber usar bem esse veículo da expressão chamado corpo humano. Essa é a inteligência corporal. Beleza? A inteligência emocional ou intrapessoal. Intra, para dentro, né? Intraterreno, dentro da Terra. Intrapessoal, para dentro da pessoa. Ou seja, saber lidar consigo próprio. Então, conforme eu falei, essa inteligência conhecida como emocional ou intrapessoal. Saber lidar consigo mesmo. Agora, olha que interessante. Saber lidar consigo mesmo não quer dizer saber apenas lidar com as próprias emoções. Saber gerenciar também os pensamentos. Quem traz essa linha de raciocínio assim, de uma forma que eu acho bastante interessante é o Dr. Augusto Cury. Ele tem um livro chamado Inteligência Multifocal. Ele fala da pessoa saber gerenciar os próprios pensamentos. A gente não ser refém do conteúdo mental que fica transitando por aí, né? E dentro dessas cabeção aí que a gente tem de pensamento acelerado. Então, não se deixar dominar pelo pensamento e pelas emoções. Saber lidar com as emoções, gerenciar tanto as emoções quanto os pensamentos. Essa é a inteligência intrapessoal. Quem teve, assim, já a oportunidade de assistir, né, de ajudar, assistir no sentido de dar assistência a pessoas passando por processo de surto, especialmente crises de pânico e de ansiedade, você consegue ter assim, uma clareza incrível de como a pessoa está escrava da mente. Qualquer pensamento que passa na mente, ela segue. Pode ser a pior merda que for. Ela vai atrás e você ali na assistência, procurando quebrar, cara, dá uma brecha mínima, ela, um buraco, e você tenta mostrar, você fala, cara, isso tudo é pensamento. E a pessoa... A riqueza desse processo é que os casos agudos, eles servem, dentre outras coisas, né, para mostrar para a gente as nuances das nossas próprias, digamos assim, pequenas loucuras. Porque todos nós temos essas coisas todas, e quando a gente vê um caso agudo, você fala, caramba, você tem a oportunidade de aprender, entender e repassar para um número muito grande de pessoas o saber lidar consigo próprio. E isso é lindo. É uma das coisas que a gente está muito precisando aí no planeta hoje, é do resgate de todos nós. Então, muitas pessoas consideram a inteligência emocional ou intrapessoal como a mais importante. Porque a partir da hora que você sabe lidar consigo mesmo, você consegue lidar com as próximas coisas, inclusive as outras pessoas. Eu, durante um bom tempo, muito tempo, concordava com isso. E agora eu tenho tido assim, um upgrade no pensamento e estou considerando como a inteligência mais interessante uma outra que eu vou falar já já. Acompanhe aí o vídeo, vamos juntos e você vai ver. A inteligência interpessoal, saber lidar com o outro. Óbvio, se eu consigo lidar comigo, é mais interessante, é mais fácil
para lidar com o outro. A forma como eu lido comigo reflete a forma como eu lido com o outro. Então, também, se eu uso máscaras, armadilhas e mentiras comigo próprio, também vou refletir isso na relação com o outro. Agora, são coisas que a gente também consegue medir um pouco em separado, igual eu falei lá da inteligência lógico-matemática. Então, às vezes, como se diz, quando estou aqui na minha, tranquilo, eu consigo, pelo menos aparentemente, me virar bem, dou conta aqui das minhas emoções, não surto, não peido na farofa, ok, consigo ficar operacional. Mas não tenho muita condição de lidar com as pessoas, com os outros. Então, a gente vê isso, inclusive, no exercício da função profissional. Por exemplo, a galera de TI, uma galera que trabalha mais ali sozinha, ele e a máquina, a tecnologia, que inclusive é um dos tipos de inteligência. Mas às vezes a pessoa não gosta de lidar com o público, outra pessoa já gosta, né? Professor, assistência social, pessoas do atendimento ao público de uma forma em geral, vendedor, pessoa gosta, às vezes por dever, força ou necessidade de ofício, e às vezes realmente gosta de lidar com outras pessoas. E a inteligência de lidar com outras pessoas é fundamental, porque, assim, somos um. E cada vez mais estamos lembrando disso mais fortemente, isso está tomando conta do inconsciente coletivo e a gente está despertando para isso. E, na realidade, ninguém faz nada sozinho. E, por exemplo, para empreender, para empreendedores, e todos nós somos empreendedores em determinado nível, a gente falando em empreendedores da forma mais fácil que utilizamos esse termo, os donos de empresa, né? As pessoas que empreendem lojas, entidades, enfim, empreendedores, empresários. Saber lidar com todo tipo de pessoa é fundamental. A maioria dos empreendedores, a gente sabe assim que o índice de falência de empreendimentos é muito alto, especialmente no Brasil, mas no mundo todo, de certa forma, as pessoas começam empreendimentos e não conseguem levar adiante. E ter um índice ainda muito grande de empreendedores consegue só manter negócios pequenos, em torno de 10, 15, 12, 15 funcionários no máximo. Por que isso? Porque eles não conseguem lidar com pessoas diferentes. Eles conseguem coordenar e gerenciar e fazer acontecer apenas um tipo, uma faixa padrão de pessoas que reagem a eles, né, a esses empreendedores, dentro daquela faixa ali que ele precisa e quer. Então, por exemplo, se a pessoa dá a benção e tudo, é o que ele consegue. Às vezes, muitas das vezes, um determinado empreendedor não consegue lidar, por exemplo, com uma pessoa que é tupetuda, que bate de frente com ele. E se você quer ter um empreendimento grande, se você quer trabalhar para muitas pessoas, quer fazer acontecer uma mudança social grande, tem que trabalhar para muitas pessoas. E para trabalhar para muitas pessoas, você também tem que trabalhar com muitas pessoas, para que o seu projeto seja grande, para que você se inclua em um projeto grande, para que você se associe com as pessoas. Então, você só sabe, por exemplo, lidar com quem faz bênção para você e quem bate de frente. E quem é assim, quem faz coitadinho, e quem é raivoso, e quem, ou seja, saber lidar com todos. É importante. Muito importante e cada vez mais importante para a gente resgatar a memória da unidade. Beleza? Inteligência natural. A inteligência natural é a capacidade de lidar com os animais, com as plantas e com os fenômenos da natureza. Então, a gente sabe, obviamente, que tem gente que tem facilidade para isso e outras pessoas não.
Então, consegue, veterinário, né, por exemplo, óbvio. Agora, a gente mesmo, dentro de casa, você consegue tomar conta das plantas, lidar com elas, ou toda vez que você vai tomar conta das plantas, elas sucumbem. E a natureza consegue olhar o tempo, entender o que está acontecendo, gosta de andar nas cachoeiras, nas matas, entende o relevo, a sedimentação do solo, enfim, como as coisas acontecem e se processam no ambiente do que a gente chama aqui nesse mundo de natureza. Inteligência musical. Essa é bem óbvia. O que a gente tem assim a trazer de upgrade é que dentro desse sistema onde só foi privilegiada aí a inteligência lógico-matemática e a linguístico-verbal, as pessoas acabaram podadas de trazer a sua manifestação musical e artística de uma forma em geral. A gente pode, então, até falar de uma inteligência artística, né? Inteligência, e aí vai se dividir em várias coisas, nas artes plásticas, nas artes cênicas. Agora, a inteligência musical são um bom exemplo, assim, dos que foram podados, polidos, ou que eu comprei, pelo menos, né? Essa história durante a fase de formação, e não consegui manifestar isso desde a infância. Aquela velha história da crítica, da baixa autoestima, já tem que começar ali direitinho. Então, pouca gente consegue se desenvolver aí, como pouca gente também consegue se desenvolver nos esportes, na atividade física prazerosa, por conta do sistema que a gente se enfiou e criou para a gente mesmo. Então, a inteligência musical, como todas as outras, todos nós temos. Então, se você ainda não tem a arte, vá atrás, corra atrás, desenvolva. E no caso da inteligência musical, todo mundo, né, acho que a maioria das pessoas curte música, de uma forma em geral, de um tipo ou de outro. Então, você conseguir desenvolver a apreciação da música, a acuidade, já é o primeiro caminho para você trazer essa inteligência à tona. No Festas que Curam, a gente incentiva, traz e faz acontecer tanto a arte-terapia quanto a musicoterapia, que, dentre outras abordagens e manifestações, consiste em a gente dar a oportunidade das pessoas de, durante um movimento ritual, começar a fazer um som com a maraca, com vários tipos de instrumento, um apito, deixar ela bater um tambor, mesmo que atrapalhe, assim, né? Porque atrapalhar, na realidade, não atrapalha, porque a participação ajuda. Mas, às vezes, dificulta ali o ritmo, porque a pessoa não está acostumada, ela não teve a oportunidade. E para ganhar a oportunidade, muitas das vezes, ela tem que atravessar, começar ali atravessado para desenvolver, trazer a batida, a cadência para dentro de si, porque isso, inclusive, cura a desconexão, que é a base, né, de todos os desequilíbrios que a gente tem. A desconexão, a sensação de não pertencimento, o esquizoidismo, a esquizofrenia, e por aí vai. Inteligência existencial ou espiritual. Essa aí é que eu estou considerando a mais importante de todas. Olhando em retrospectiva, e também é algo que nunca assim saiu de dentro de mim, sempre tive, como muita gente, um interesse e uma curiosidade metafísica. Eu lembro de eu ainda garoto, não sei que idade, deixa eu estimar aqui, não sei, uns 6 anos, 5, 6, uns 6, 7 anos. E lá em Goiânia, que a família da minha mãe é de lá, e um dia à noite tinha uma mulher que morava lá na casa da minha tia, morou lá há muitos anos, e eu lembro um dia eu falando, mas, perguntando para ela, mas de onde a gente veio?
Ela veio de Deus, mas de onde vem Deus? Eu não sei, né? Eu já sei, veio de um puff, né? Um Big Bang. Não que a minha dedução ali, ou a minha visão naquele momento estivesse correta, mas tive, como todos temos, essa curiosidade, esse assunto dentro de si. E da minha forma de fazer, sempre investiguei, fui atrás e tinha lá uma concepção de mundo. Procurei sempre ter essa concepção e embasar a manifestação física nela. Procurar viver de acordo com o que a gente acredita, entende, sente. O que eu acho que é bem interessante. E atualmente tenho tido assim, um upgrade bem bacana, que eu encontrei um manancial de conhecimento a esse respeito, que a gente indica. Vou me lembrar aí depois de botar no descritivo do vídeo o link de um canal que a gente indica a esse propósito, que é a Coexiste, que trata justamente da consultoria existencial. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? O que é este mundo? Porque muitas das pessoas que estão interessadas no tipo de conteúdo do Festas que Curam já ouviram falar aí da ilusão desse mundo, de Maia, do despertar, da iluminação. E as pessoas que estão chegando, que ainda não ouviram falar, já estão começando a ouvir falar e vão ouvir falar cada vez mais. Como explicar e entender, porque esse assunto ele foi trazido aqui nesse planeta até ontem, na ótica de metáforas. E a gente chegou a um nível do desenvolvimento do pensamento humano onde não está sendo mais necessário trazer esse assunto em metáforas. Ele está sendo escancarado. Então, se não sabemos quem somos, ou se estamos enganados a respeito de quem somos, até a inteligência intrapessoal, que é aquele saber lidar consigo, que já era a mais importante, vai partir de pressupostos errôneos. Caramba, então tá tudo furado. O desdobramento, a constatação disso, a gente vê no mundo hoje. O número de pessoas não realizadas, infelizes, trabalhando com o que não gostam, mesmo às vezes abastadas fisicamente, financeiramente, ainda assim não realizadas, por conta de um vazio de ter esquecido quem realmente somos, o que somos, quem somos. E o que é isso tudo aqui que a gente vê, olha, sente e acontece. Esse assunto, óbvio, merece lives e lives a esse respeito. A inteligência criativa, maravilhosa e cada vez mais importante. Tem um cara muito legal que fala a respeito dessa inteligência, que é expert nisso aí, que é o Murilo Gun. Um cara que muita gente conhece porque ele já tem uma audiência grande da época que ele fazia stand-up e agora está se dedicando a ensinar aí criatividade. Agora, olha que interessante. Até a criatividade, o conceito, o entendimento de criatividade, ele muda quando a gente revê o nosso conceito existencial. O que é criatividade dentro da realidade e dentro do mundo projetado. Porque esse mundo que a gente vive aqui são coisas diferentes. Agora, independente disso, a inteligência criativa é fundamental, que é a própria expansão da criação divina dentro da realidade profunda. E dentro desse mundo aqui, mesmo dentro da Matrix, dentro de Maia, dentro da ilusão, cada vez mais as máquinas sendo mais eficientes no que o ser humano fazia até ontem, porque a gente já tinha sacado que as máquinas eram mais fortes que nós. Beleza. Só que agora elas estão se demonstrando aí
mais inteligente, né? Na inteligência lógica, matemática, linguística, verbal, guardar informação, resgatar informação. O que sobra, né? Onde a gente se readequa? A criatividade é importante. Uma inteligência, que eu intuí esse nome, eu não vi em outro lugar, pode ter em algum canto aí falando dela. Agora ela me veio com esse nome e estou trazendo aqui e compartilhando. Que inclusive o compartilhamento, isso que está acontecendo aqui nessa live, no registro desse vídeo, cada vez mais na internet, reflete a abertura da mente e o compartilhamento da mente entre todos nós. E isso é uma bênção e uma felicidade para todos nós. Então, não? A Tati deu um riso aqui, achei que tinha um comentário aqui de alguém. A inteligência adaptativa, ou seja, a capacidade de se adaptar. Se a gente for voltar lá o nome lá da Darwin, né? Que fala da teoria da evolução, segundo a ótica lá, a biológica, tá, os estudos, que é a capacidade adaptativa, não ser mais forte, adaptativa a um determinado ambiente, é que gerou lá a evolução, segundo a teoria lá evolutiva das espécies. Mas, de qualquer forma, a inteligência adaptativa, e a gente falando aqui de seres humanos e seres humanos neste momento da manifestação, é muito interessante. E está sendo cada vez mais exigida de nós, e ela vem colada na próxima inteligência. Não é a mesma inteligência, mas elas estão bem relacionadas, às vezes até diretamente proporcional de uma para com a outra. Porque para ter inteligência tecnológica, você precisa, dentro do que a gente está vivendo, de inteligência adaptativa nesse momento muito alta. Porque tem um negócio que chama curva do crescimento exponencial da tecnologia. Que até hoje a gente estava acostumado com a tecnologia em crescimento aritmético. Ela começou a crescer numa velocidade geométrica e está chegando num ponto onde ela vai começar a crescer exponencialmente. E isso já tem sido sentido na prática por todos nós, que a tecnologia hoje ela nos ajuda em relação a nos mantermos jovens, porque diz que velho é aquele cara que passa todo dia na mesma rua, vai no mesmo bar, senta na mesma cadeira, pede a mesma bebida, a mesma comida e conta a mesma piada para o mesmo garçom. Ou seja, a pessoa que faz a mesma coisa sempre. E a tecnologia, ela obriga a gente, mesmo que você não queira, você, não, mas eu já estou acostumado com esse celular, com esse programa, ela muda tudo, você quando aprendeu tem que aprender de novo. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Então, a tecnologia é um reflexo de uma mudança consciencial que está acontecendo neste exato instante no planeta Terra. Saber se adaptar, não só à tecnologia, mas ao novo paradigma da consciência, que na realidade é o resgate da nossa consciência que sempre foi, sempre será. Só que está sendo exigido um despertar de um sono profundo pelo qual passamos. A gente sempre foi o que somos, só que estivemos esquecidos num lapso aí de tempo, que para a gente aqui dentro dessa consciência parece bastante grande. Isso está sendo exigido de nós. Então, essa adaptação de conceitos. Então, eu gosto muito de stand-up, por exemplo, e acompanho uma discussão que está acontecendo sobre os limites do humor. Porque o que era legal, o que era permitido de humor há um tempo atrás, hoje em dia não é só não mais nem aceitável, em outros momentos até execrável, até processo de lei. Então, quem lembra dos Trapalhões,
tem um pouco mais de idade, é da minha época, do começo dos Trapalhões, ficava lá uma discriminação com o Mussum, né, a coisa do negro ali, não lembro, chamava ele de urubu, de macaco, umas coisas assim. Então hoje, caramba, né, a questão da homossexualidade, da ideologia de gêneros, toda essa questão, tempo atrás fazia uma piada, sacaneava, fazia aquele bullying, hoje em dia, se liga, irmão. Então, tudo mudando muito rápido. Saber se adaptar, essa inteligência é muito importante. A tecnológica é saber lidar com as novas tecnologias e as tecnologias estão cada vez mais sendo integradas ao ser humano, os devices. E com o crescimento exponencial da tecnologia, tem uma série no Netflix que chama Black Mirror, uma série inglesa, que discute lá, ela é meio sombria e tal. Agora traz umas coisas, porque as pessoas estão estudando aí o futuro, imaginando, e logo, logo você vai ter uma lente de contato aí que vai ter informação, ver informação, ajudar coisas. Implantes no corpo humano capazes de gerenciar dados, guardar dados. Então, camisa, né? Você vai ter uma camisa tecnológica. Além, hoje em dia a gente já tem ultravioleta, isso, aquilo outro. Então, cada vez mais, a tecnologia integrada ao seu próprio corpo. Saber lidar com a nova tecnologia. Não é só uma questão de sentar aí no celular, aprender, as pessoas, até hoje em dia as pessoas com mais de 70 anos estão se abrindo e um tempo atrás estava fechado, hoje ela já sabe que já tem que entrar, aprender o WhatsApp, que só vê, né, benefícios para si própria. Agora, o que quer dizer inteligência tecnológica? Como você lida com a tecnologia? E como a humanidade vai lidar com a tecnologia? Porque é uma questão de mudança de paradigma. Não é só fazer mais rápido do mesmo. Mudou tudo. Então, hoje a gente vê os aplicativos mostrando isso para a gente. O Uber é um exemplo. Acabou a história, tudo, as coisas vão mudando. A forma de pedir comida, a forma de se relacionar com as pessoas. E como você lida com a máquina? O que você acha dela? É um reflexo do que você acha de si próprio. Você se torna escravo dela, você fica escravo de uma timeline, você fica escravo de notificação, ou você sabe configurar o aparelho que te serve, o seu celular. Você sabe usar as configurações dele a seu próprio favor, deixar ele no silencioso na hora que você vai dormir, ou desligar, sabe resgatar as coisas, enfim. Você se torna escravo da tecnologia ou sabe aproveitar? Essa é a inteligência tecnológica. Para finalizar esse assunto para lá de legal, de bacana, de interessante, vamos citar e evocar a inteligência curativa. A inteligência curativa consiste na capacidade de identificar, reconhecer a cura quando ela está acontecendo. É o começo do despertar. Porque se você consegue identificar a hora que ela começa a acontecer, se você sente, caramba, era isso que eu precisava. Daqui a pouco você começa a avançar para os próximos estágios, que no dia a dia você começa a identificar o que está te fazendo bem e começa a gostar do que te faz bem. A inteligência curativa tem a ver com saber identificar o rumo que estamos pegando de retorno ao lar. É uma sensação maravilhosa. Então, as primeiras vezes que você é tocado por esse tipo de cura, todas as células do seu corpo falam: eu quero mais. É isso. E a partir desse momento você se torna oficialmente um encontrador. Você passa aí atrás de mais disso. Disso o quê? Disso ali, daquele momento que você sentiu, que é inefável, ou seja, é além das palavras. E é essa inteligência curativa. Todos nós
temos a medicina dentro de nós. Ok. Eu falei no começo da live que ia dizer por que esse assunto está no Festas que Curam. Porque Festas que Curam é o instrumento mais forte, mais poderoso de resgate de tudo o que existe, do qual já tivemos notícia. E uma das coisas a serem curadas é a inteligência bitolada na qual nos metemos. E dentro dos eventos, das festas que fazemos, a gente traz a riqueza de todas as coisas e a multiplicidade dos conhecimentos. Um dos conteúdos que são a base do Festas que Curam, um deles, chama-se Aspectos Sociais da Cura. Porque a gente tem 6 livros básicos, onde a gente já conseguiu codificar o que a gente faz, explicar para o mundo o que a gente faz, e compartilhar, abrir a nossa mente, a forma como nós fazemos. Então, desses 6 conteúdos, 5 são ligados à história do ser para consigo mesmo, né? Essa cura aqui em si. E um deles é o aspectos sociais da cura, que é uma vez a gente se curando, a gente reflete isso e o mundo se cura. Agora, o mundo curado, ele também tem alguns pressupostos, algumas implicações, algumas manifestações. E esse conteúdo das múltiplas inteligências, ele faz parte do livro, do conteúdo dos aspectos sociais da cura, que tem um PDF gratuito, que você pode pedir a partir do site do Festas que Curam. É só entrar aí no site do Festas que Curam e procurar pelos conteúdos gratuitos, tem uma lista lá de todos eles. Um deles é os aspectos sociais da cura, que já tem outros vídeos, outras coisas, e as múltiplas inteligências se encaixam dentro desse conceito dos aspectos sociais da cura, por vários motivos. Dentre eles, por conta da necessária reformulação do sistema pedagógico educacional no mundo. Então, a gente parar de ir para o colégio só para aprender matemática, português, física e química e se desenvolver integralmente, como já houve, inclusive, aqui na Terra. As escolas da antiguidade eram muito mais holísticas do que as atuais. E a formação das pessoas também. Ok, tinha um volume de conteúdo menor. A pessoa conseguia dominar o conhecimento codificado mais facilmente. Hoje em dia ninguém consegue. Ainda bem, porque é o que somos. Juntos. Todos juntos. Tudo é de todos, somos um, e a mente é una. Então, compartilhar a mente e toda essa riqueza da inteligência para nos manifestarmos. Você já ouviu o chamado de Deus? Porque diz que o homem procura por Deus. Agora, e você já ouviu o chamado? Você fala, que chamado? Chamado de Deus, bicho. Procurando por nós. Porque a gente realmente se esqueceu dele. Criando mundos próprios, mundos isolados. E eu tô nessa. E tô trabalhando aí para despertar, para a gente acordar e sair dessa que a gente se meteu aí, porque o chamado, ele vem vindo. Tá aí. O chamado de Deus para lembrar quem realmente somos. Essa é a cultura do Festas que Curam. Vem com a gente, vamos juntos lembrar quem realmente somos. Entra aí no site, vê quando serão os nossos próximos eventos, onde será. Vem com a gente, toda quarta, 9 da noite, live. Gratidão.